Eu preciso desejar a você um Feliz Natal junto a este meu boa noite e obrigado por acompanhar a Canção Nova. E fico imaginando quantas vezes este Feliz Natal já não foi pronunciado ao longo de todos esses séculos passados. E ele tem uma força e ele tem uma potência tão grande que chega a abalar-nos interiormente, porque nós entendemos o significado. Aliás, e queremos cada vez entender mais ainda o significado de um Feliz Natal. Obrigado por nos receber. É dia de alegria, é dia de festa, de grande júbilo este 25 de dezembro. O Salvador está entre nós. Hoje nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que presente poder nesta noite deixar o nosso coração ser preenchido pela esperança, pela fé, pela certeza de que o Emanuel, o Deus conosco, está entre nós. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, atento aos nossos passos e aos acontecimentos deste mundo todo, não só aqueles que eu conheço, que vejo, que estou atento a eles. Aqui, agora, vamos olhar para a história da nossa salvação e para o hoje de cada um de nós e desejar também, Senhor, vem morar também na minha casa, entra no meu lar, entra no meu coração. Para este especial de Natal, eu tenho a alegria de receber alguém com profunda propriedade para nos ajudar a meditar sobre este tempo agora de graça em que estamos vivendo. Recebo com muito prazer em nosso programa, como em outras ocasiões, e sempre assim, ocasiões tão especiais, datas tão sentidas, preciosas ao nosso coração. Dom José Francisco Falcão, obrigado. O senhor hoje é um presente de Natal para mim aqui, mas também para este mundo inteiro que nos assiste. Feliz Natal, Ronaldo, Feliz Natal a todos que assistem a esse programa. É uma alegria imensa poder tratar desse assunto tão caro para nós. Nasceu o nosso Salvador. Dom Falcão, e que potência, que poder, que força tem este Feliz Natal, imaginando exatamente a data em que estamos agora e todos os acontecimentos que estão agora fortes dentro de nós por todas as celebrações que vivemos. A palavra foi muito bem escolhida, a força. E a força está exatamente naquilo que os anjos disseram aos pastores. Nasceu-vos em Belém um Salvador, que é Cristo Senhor. Essa é a palavra-chave que designa a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Bom, e também a gente falar sobre os acontecimentos do dia de hoje, ou o acontecimento que culminou também no dia de hoje, é a gente falar de liturgia, é falar de tradição, é falar de Bíblia, é falar de profecias, não é? Exatamente, porque celebramos uma data litúrgica no tempo da igreja, que é o ano litúrgico. O dia 25 de dezembro para nós marca exatamente isso que está na Escritura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, eu quero primeiro agora fazer aqui um dever, não é? Apresentar o Dom José Francisco Falcão. Eu quero começar como bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, doutor em Direito Canônico, um dos grandes conferencistas hoje em nosso país, dos grandes palestrantes, pregadores do nosso país, apresentador de programas aqui na TV Canção Nova, também no seu canal do YouTube, nas redes sociais, e parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado. Um alimento vivo todos os dias para nós, e ainda autor de diversas obras, então eu tenho o prazer de estar aqui com alguém muito especial. E Dom Falcão, nós chegamos até esta noite agora, e tenho certeza, imagino que todos nós já vivemos a graça completa da celebração do Natal. Graça essa que eu estou vendo aqui, ela começa com uma vigília de véspera no 24 de dezembro, uma noite, geralmente à meia-noite, uma outra celebração na aurora e uma outra celebração no dia. Na antiguidade, eram 4 celebrações que se celebravam no mundo, que se vivia num prazo de 24 horas ou um pouco mais de 24 horas para se chegar a este momento? Sim, o Natal e a Páscoa são as maiores festas do cristianismo. O Natal é menos importante que a Páscoa, porque a Páscoa é o núcleo da nossa fé. Cristo ressuscitou. Mas há uma íntima conexão entre o Natal e a Páscoa. Pela importância dessas duas solenidades, sim, várias missas já a partir do pôr do sol da véspera, que liturgicamente é o dia da solenidade. Onde ainda se celebram assim, por exemplo, essas 4 celebrações? Normalmente nós aqui, e nós vivemos de ontem para hoje, a véspera
do 24 para o 25, celebramos a missa do dia de hoje. Mas existiram duas outras, não é? A vigília e a missa da aurora. Eu, quando era pároco lá em Palmeira dos Índios, eu celebrava às 4, por uma razão muito simples. A paróquia era muito extensa e eu tinha que me deslocar para atender a todas as comunidades. Então, uma comunidade eu já celebrava a missa às 5 horas da tarde, que é a missa da vigília. A missa da noite meia-noite, na matriz. Do Galo. A missa da aurora na própria matriz, para o pessoal que acorda cedo, 7, 8 horas da manhã. E a missa do dia, aí à tarde, à noite e assim por diante. Pelo menos, eu celebrava às 4. E cada uma delas eu vejo com leituras específicas, focando em diferentes aspectos do nascimento de Jesus. Estou vendo aqui a genealogia para a vigília, o anúncio aos pastores, missa da noite e a aurora, e a presença de Deus na humanidade através de João para o dia. Sim, os enfoques são precisamente estes. Você tem profecia, você tem o cumprimento. No cumprimento, você tem a história que desemboca no nascimento de Nosso Senhor. A genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo tem duas, mas a da liturgia, se não me engano, é de Mateus, capítulo 1. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, etc, etc. 3 blocos de 14 gerações, 14 mais 14 mais 14. A missa da noite é o próprio nascimento de Nosso Senhor. E a missa do dia, se não me engano, um dos evangelhos é o prólogo do Evangelho segundo João. No princípio era o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Todas essas leituras têm como finalidade exatamente enfocar diferentes aspectos do fato central, que é o nascimento de Jesus. Profecia, genealogia, o próprio relato e a teologia da encarnação, que é o prólogo do Evangelho segundo João. Vamos chegar agora, eu acho que aquilo que nos interessa a todos, mas que nos dará também agora uma compreensão de como transmitir isso ao mundo. Eu quero chegar a esta frase, que para mim ela é uma frase muito forte. O Salvador está entre nós. Como entender essa frase com todas as dimensões e consequências dela? A frase do versículo 14, capítulo 1 de São João, o verbo se fez carne, evoca muitas realidades. A primeira, Deus assumiu tudo aquilo que é nosso, com exceção do pecado. A palavra assumir pode ser entendida no sentido bem genérico, mas no sentido estrito, assumiu aquilo que é integrante da nossa substância, da nossa natureza humana, que é a nossa corporeidade, também todas as nossas potencialidades, a capacidade de entender humana, a capacidade de querer humana, tudo isso na única pessoa do Verbo encarnado. Deus se identificou com nossa miséria, com nossa limitação, com nossa pequenez, com nossa fragilidade, com nossa história. Deus quis assumir uma família, Deus assumiu um povo. São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Portanto, Cristo assume tudo o que é nosso para se oferecer com tudo o que é dele, para que participemos em tudo da vida dele. É o tudo, isto é, Deus o Criador, Deus o que escolheu um povo em Abraão, escolheu em vista de uma palavra, salvar. Redimir a humanidade que com o pecado de Adão se distanciara dele. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar dela, enquanto ela esmagará a tua cabeça. E é exatamente essa mulher quem dá à luz, Deus que pediu o consentimento dela para ser gerado, segundo a humanidade, no seu ventre. Um mistério que o judaísmo não aceita, que o islamismo não aceita, que o mundo todo, no máximo, reconhece Jesus na condição de profeta, Jesus na condição de judeu, Jesus na condição de homem. Mas Jesus é tudo isso, profeta, judeu, homem, mas Deus encarnado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, portanto, gerado pelo Pai
desde toda a eternidade, mas gerado segundo a humanidade no ventre de Maria. Essa é a essência do cristianismo. Essa criança, esse menino Deus que está aí do lado do Senhor agora, nessa representação do presépio, para nós é exatamente este Salvador. Mas o Senhor nos disse aqui, o judaísmo não aceita, o islamismo não aceita, outras dezenas de religiões não aceitam. Como nós lidamos com isso? Porque sem que isso, para eles, pareça uma imposição nossa dos cristãos. Não é imposição, é uma proposição. O cristianismo, ele não pode ser entendido como uma mensagem que deva ser aceita sem o exercício da razão e da vontade daqueles que escutam essa mensagem. Tanto é que Herodes, quando os magos chegaram e disseram a notícia: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ele fica perturbado. Toda Jerusalém também. Paciência. Depois que os sacerdotes dizem que onde é que o menino devia nascer? Em Belém de Judá, conforme a profecia de Miqueias, etc. E tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades. Vão e descubram ele e voltem para dizer que eu quero também adorá-lo. Mentiroso. Mas eles foram, não tentaram convencer absolutamente ninguém, adoraram o menino, ofereceram os presentes e voltaram por outro caminho. Nada de imposição. Está previsto nas Escrituras, os sacerdotes disseram a Herodes, eles foram e ponto final. A mensagem vai ser anunciada, aceita quem quiser. Para nós, é a verdade ineludível, é o centro não somente da nossa fé, mas a razão de toda a humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus se fez homem. E vamos lá, essas menções todas bíblicas que o Senhor nos traz aqui, elas são, de fato, a prova de que Ele é o Salvador de toda a humanidade. Aceitem aqueles que não são cristãos ou não. Seria Perfeito. isso? Sim, a palavra Salvador vai atingir o seu vértice, o seu pleno cumprimento e, portanto, a sua plena compreensão no Calvário. Em que sentido? No Calvário, o Senhor nos salva do poder terrível do inimigo que sugeriu à humanidade em Adão e Eva o pecado, portanto, Salvador do poder das trevas, Salvador do próprio pecado, porque o seu sangue é o preço do nosso resgate. Ele disse na instituição da Eucaristia: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados e para salvar-nos da mais cruel consequência do pecado de Adão. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Então a palavra Salvador, ela é específica do Natal, porque é específica do Calvário. É impossível para um cristão falar do Natal sem o Calvário. Isso quer dizer que Jesus é Deus e Salvador de todo o gênero humano, e provas existem para isso, desde o seu nascimento, sem a intervenção de homem, até a sua ressurreição, que é impossível a qualquer homem. É isso? Disse tudo. Em poucas palavras, sintetizou toda a teologia católica a respeito da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em Cesareia de Filipe, diz no capítulo 16, tu és o Cristo, ou o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois ele foi censurado, porque nosso Senhor começou a revelar que era necessário que ele subisse para Jerusalém, etc, etc. E fosse entregue, e morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse. Portanto, ele é a primeira vez no Evangelho segundo Mateus que ele fala da sua missão de Salvador. Pedro protesta e precisou ser advertido: afasta-te de mim, Satanás, etc. Sim, toda a vida pública de Jesus caminha para esse momento fundante, para esse momento que é o ápice de sua missão. O que nasceu veio para morrer na cruz, Salvador. Qualquer coisa que se diga do Natal a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, o menino bonitinho, a pureza, o amor, a paz, etc., tudo verdade até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque se você não disser que quem nasceu em Belém é Deus, o Salvador, o Redentor, aquele sem o qual ninguém vai ao Pai, não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a mensagem do Natal fica incompleta. Portanto, nasceu Deus, nasceu o Salvador. E creio que esse nosso pequeno diálogo agora dos últimos 5 minutos aqui, ele é extremamente esclarecedor, revelador
para quem quer que tenha um pensamento contrário ao cristianismo ou para quem quer que tenha qualquer questionamento a respeito do que nós acreditamos como verdade absoluta. É verdade, sim, disse tudo, Ronaldo. Veja, existem realidades tangenciais que orbitam ou impregnam a realidade essencial. O que é o essencial da mensagem cristã no Natal e na Páscoa? Deus assumiu a natureza humana para resgatá-la, para salvá-la, para libertá-la. E essa libertação, essa salvação, visivelmente se manifesta no ventre da Virgem, torna-se conhecida para os judeus na pessoa dos pastores, torna-se visível para todos os pagãos na pessoa dos magos que vêm do Oriente, mas assume a sua consumação no Calvário. Exatamente, Vossa Senhoria sintetizou tudo aquilo que nós celebramos com júbilo. É Deus, é Deus, é Deus. Qualquer mensagem, qualquer coisa bonitinha, qualquer música adocicada que se diga durante o Natal, se não tiver como centro Jesus Cristo Salvador, Deus encarnado, a coisa realmente... Bem, por exemplo, a árvore de Natal é um sinal. A árvore da vida, a árvore da cruz, etc. Mas, se não tiver isso, e aqui está a genialidade de São Francisco de Assis. Espera aí, Natal sem Jesus, Natal com luzes. A luz é um símbolo ambíguo, ela tem vários significados. Mas, isso daqui só tem um significado. O relato bíblico. Belém de Judá. Nasceu o Salvador, nasceu Deus que vai salvar a humanidade pelo seu sangue derramado. Mas eu quero voltar novamente no mistério do dia de hoje. O verbo que se fez carne. É mais uma prova como pode o verbo se tornar carne, matéria. O verbo se fez carne. Nós estamos dizendo que Deus entrou na história desse jeito. Que Deus veio à história dos homens desse jeito. Esse é o mistério surpreendente e fascinante do cristianismo. Nos primórdios, assim começa a carta aos Hebreus, Deus nos falou pelos profetas, mas na plenitude dos tempos falou-nos pelo seu próprio Filho. Claro, o Filho está presente desde toda a criação. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, Deus disse, Deus disse. O dizer de Deus é sua palavra. E sua palavra é o Verbo, e o Verbo é a segunda pessoa da Trindade. Pois bem, esse mistério escondido no Antigo Testamento tem apenas alusões, ainda que alusões consideráveis a respeito da Santíssima Trindade, mas aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai revelar durante a sua vida pública é que Ele, enquanto homem judeu, Ele é Deus que veio de Deus, é luz que veio da luz. Foi gerado desde toda a eternidade pelo Pai, portanto, enquanto Deus, teve pai e não teve mãe. Mas, enquanto Verbo encarnado, teve mãe e não teve pai. Esse mistério ele vai revelando aos poucos, ao longo de sua vida pública, com frases denotando e conotando que ele é Deus com pai. Não só pelos seus milagres, não só pelos seus exorcismos, não só pelos seus prodígios, não só ressuscitando os mortos, mas com sua própria palavra. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ide pelo mundo e pregai em nome, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai revelando de onde ele veio e qual é a sua missão. De onde ele veio? Ele veio de Deus. Ele é Deus. E em Deus existe uma comunhão de pessoas. Ele revela a divindade do Espírito Santo na véspera de sua morte. É uma revelação paulatina. Como foi a revelação ao longo de toda a história de Israel desde Abraão? Deixa tua casa, tua parentela, vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa saga de 1800 anos vai atingir a plenitude, claro. Quem vai nascer? Vai nascer um judeu. Mas os magos não vieram apenas para reverenciá-lo. O verbo utilizado que eles disseram para Herodes, viemos para adorá-lo. E não se adora a criatura, adora-se Deus. Aqui nós já temos uma postura que reconhece Jesus como Deus. E o próprio Jesus, durante sua vida pública, ele vai revelar essa realidade que já foi reconhecida com o ato de dobrar-se diante dele no presépio dos magos e dos pastores. Que maravilha poder ouvir tudo isso. E que maravilha termos este programa também, para também nós, agora aqui, nos dobrarmos
diante desse mistério, diante dessa revelação, diante deste fato histórico, consumado, conhecido e que nos encanta, porque tudo isso nos traz uma grande consciência de que temos um Deus entre nós verdadeiramente, e que bom que a gente assim acredita. O primeiro bloco do nosso programa está ficando por aqui. Já vou trazer surpresas também nos próximos blocos, porque este mesmo menino que se fez Deus, ao longo da história do cristianismo e na Igreja Católica, ele veio fazendo parte da vida de tantos cristãos. E na vida de alguns daqueles que a Igreja canonizou, nós temos também relatos de que esse menino, que não só milagrosamente nasceu, não só milagrosamente ressuscitou depois de adulto, mas ele continua também presente literalmente em nosso meio, inclusive aparecendo, convivendo com cristãos, dentre esses alguns santos. Nós vamos trazer alguns relatos daqui a pouquinho na sequência do programa. Intervalo e até já. Foi um dia feliz, é uma noite feliz, será um tempo feliz e eu espero que toda a nossa vida seja assim também. Esta felicidade do Natal nunca saia de dentro de nós. E que a gente nunca se esqueça também desse grande mistério, deste grande feito de Deus, que é estar entre nós, por querer permanecer entre nós. Voltamos aqui na sequência do nosso programa de hoje. Eu volto agora com Santa Margarida Cortona, que dizia assim: o Natal é o dia em que a caridade brota do coração como uma fonte. Já quero abordar essa questão da caridade. Também eu tenho aqui São Pedro Julião Eimar, que diz assim: o Verbo se fez carne para que pudesse habitar entre nós, que o nosso coração seja um presépio onde Jesus escolha nascer. Uau! Eu tenho o Santo Agostinho, que diz: o Natal é a ternura do passado, o valor do presente e a esperança do futuro. E tem mais que a gente vai trazer aqui ao longo do nosso programa de hoje. Dom Falcão, os santos traduzem muito bem o Natal com objetividade, né? Costuma-se dizer que os santos são os melhores intérpretes da Escritura, porque eles são o exemplo vivo da vitória de Cristo na vida de uma pessoa. Quando São Paulo diz: eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, os santos ilustram precisamente isso. Nas palavras, na conduta, no seguimento de Cristo desses nossos irmãos e irmãs que já estão no céu, a gente tem, digamos assim, a vitrine, isto é, os modelos, e também no que toca os seus escritos, as suas intuições. São Paulo diz na 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E olhando para eles, escutando o que eles disseram, lendo o que eles escreveram, a gente tem a segurança de que o Evangelho é bem interpretado. A gente pode dizer também que o Natal é também um momento propício para nós percebermos, sentirmos e darmos o nosso sim a esse chamado à santidade. Quando eu falo chamado à santidade, homens e mulheres que se distinguem por quererem viver autenticamente este evangelho que está aí assim expresso. Muitas personagens que foram ao presépio, para nós elas são paradigma para nós. Para nós elas são um modelo. Não sabemos quantos pastores, mas eles correram e adoraram o menino e levaram essa boa notícia. Essa é a nossa postura. Vamos a Belém, eles disseram, assim que os anjos desapareceram. E vejamos, e contemplemos, e em silêncio adoraram. Os magos, nós não sabemos quantos foram. Uma antiga tradição, mas baseada em livros apócrifos, identificam os magos como 3 e os chamam de reis. Mas a Bíblia nem diz que são 3, nem diz que são reis, só diz que são magos. Para nós é irrelevante saber se eram 3, menos ou mais, ou se eram reis, ou se eram reis. Não sabemos com certeza se eram reis na Bíblia, nem se eram 3. Mas foram a Belém. Essa é a nossa postura, essa é a nossa atitude. Correr a Belém, extasiar-se com o menino, dobrar-se diante do presépio e em silêncio. Ninguém dá uma palavra nos relatos do nascimento de Jesus no presépio. Os magos não dão uma palavra, os pastores não dão uma palavra, nem Nossa Senhora, nem São José. O silêncio que se extasia, o silêncio que adora, o silêncio que contempla, o silêncio que fica embasbacado diante de um mistério que norteia a nossa razão e sem a fé deixa absolutamente em estado de incompreensibilidade. Como explicar? Não interessa, meu filho, a fé
da igreja professa que quem está nesse presépio é Deus. Trate de adorá-lo, trate de se alegrar, trate de silenciar, louvando e bendizendo Deus que se fez homem, Deus que se fez criança. Dom Falcão, o senhor terminou falando algo precioso, Deus que se fez criança, e que eu já partiria disso agora. Deus se fez pequeno, criança, para se aproximar de nós. Tem também um sentido e um propósito nisto? Sim. Primeiro, tem uma dimensão, digamos assim, biológica. Deus, a ciência diz que o óvulo fecundado, não é o caso de Jesus, mas o óvulo fecundado, o momento da fecundação, esse novo ser, essa vida, ela tem o tamanho da ponta de uma agulha. Meu Deus do céu! Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Claro, Nossa Senhora, a gravidez de Nosso Senhor no ventre de Maria foi por obra do Espírito Santo, mas seguiu a ordem biológica prescrita por Deus. Ele se tornou semelhante a nós em tudo, portanto, ele se tornou o pequeno ser no ventre de uma mulher e passou por todos os processos da gestação até o 9º mês. Esse é o primeiro aspecto. O itinerário da humanidade foi percorrido por Jesus nos primeiros 9 meses, no ventre de Maria Santíssima. Depois, Cristo assume uma família, Cristo assume a limitação, Cristo assume a dependência, Cristo assume a inserção de tudo aquilo em que nós nos inserimos, em que nós estamos inseridos, em que nós estaremos inseridos. A história com os seus dramas, a vizinhança, a casa, a profissão, o silêncio, a cidade pequena, a cidade grande, a fuga para o Egito, a amamentação. Jesus vai a Jerusalém, ele louva, ele cresce. Lucas 2,51. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tudo que diz respeito à nossa aventura foi vivido, foi perpassado, foi experimentado pelo nosso Deus. Deus na cruz, olhando para qualquer pessoa que não acredita nele, mas que questiona sua onipotência, ninguém tem autoridade para dizer ao Deus cristão: o Senhor que podia tudo, não pôde fazer porque não se identificou conosco, porque não sofreu como sofremos, porque não morreu como morremos. Errado. Deus passou pela tua história, Deus se fez história, Deus entrou na nossa história e tudo que diz na nossa história, com exceção do pecado, Ele experimentou, Ele quis, Ele assumiu. E isso é belo, isso é espantoso, Ronaldo. O senhor falou itinerário e eu aqui fiquei pensando uma outra coisa agora. O itinerário de um Deus entre nós. O Salvador, para chegar até nós, Dom Falcão, portanto, ele veio da palavra, foi para o próximo passo, se tornou carne e termina entre nós, permanecendo eucaristicamente, na igreja, na Eucaristia. Este é o itinerário de um Deus, assim veio da palavra, passou pela carne e está entre nós agora e permanecerá na igreja, pela Eucaristia. Bem colocado, Ronaldo. No discurso do capítulo 6 do Evangelho segundo João, na sinagoga de Cafarnaum, ele faz a longa promessa da instituição da Eucaristia. Quando ele diz: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, foi um furdunço. Muitos se rebelaram contra isso, é dura essa mensagem, como é que ele pode oferecer a sua carne, etc. E Jesus reiterou, 5 vezes ele falou carne. E aí, depois que ele reitera 5 vezes a palavra carne, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. O meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, etc. O texto diz lá pelo versículo 65, e muitos já não andavam mais com ele. Jesus então olha para os outros e diz: vocês também querem me deixar? Aí São Pedro intervém e diz: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. E, de fato, bem colocado, a carne tão pura, o sangue tão imaculado que corre nas veias desta criança que está no presépio, é a carne que vai se oferecer por nós, que vai ser chagada, que vai ser agredida, que vai ser humilhada, que vai ser esbofeteada, que vai ser coroada de espinhos. E do corpo, deste corpo,
tão aflito, vai sair, vai cair, vai verter na terra o preço do nosso resgate, o sangue do Redentor. A gente vai continuar já a partir daqui, mas agora eu quero pedir para o senhor que analise comigo fatos, eu diria, encantadores da existência, da presença deste menino, também menino, criança, até os dias de hoje se manifestando na vida dos santos. Quero trazer alguns relatos históricos fantásticos na vida de Santa Teresa d'Ávila. Em várias visões, Teresa via Jesus como criança. E numa delas, ele teria aparecido no corredor do convento e perguntou o nome dele. Ele então respondeu para ela: "Me diga primeiro o seu." Ela lhe disse: "Eu sou Teresa de Jesus." Ele sorriu e disse a ela: "E eu sou Jesus de Teresa." Logo depois desapareceu. Que coisa encantadora. O menino Jesus que aparece no corredor de um convento para uma santa, uma mulher santa, mas que naqueles dias, na época em que vivia, era uma de nós, ainda não reconhecida, não canonizada, mas alguém que levava uma vida de extremo amor a Jesus, certamente ao menino Jesus, e ele aparece a ela. No Falcão, são mistérios, são coisas encantadoras que a gente vê na vida da igreja, e o cristianismo nos presenteia, não é? Que maravilha. Quando o Nosso Senhor, das muitas aparições dele, são tantas em 2000 anos de cristianismo, que não dá para enumerar. Mas qual a mensagem que Jesus transmite quando se visibiliza em forma de criança? Eu tentaria a resposta, Ronaldo, com uma frase de Jesus no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 2. Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." A mensagem da conversão. Portanto, uma pessoa que não tem fé, quando olha para uma criança, desde que ela tenha um mínimo de sociabilidade, de ternura, de amor, de humanidade, ela olha para a criança com respeito, é uma criatura bonita, dá vontade de colocar no colo, de beijar, de fazer cafuné. Mas o menino Jesus não é somente isso, não. Se vocês não se converterem como as crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Então, é uma mensagem extremamente séria. Não é adocicada, não é romântica, tratar da figura do menino Jesus. Pelo contrário, a criança é modelo para nós. Se vocês não se converterem e se tornarem como elas, para o céu vocês não vão. E isso é impactante, não é, Ronaldo? Então, ter coração de criança, ter a pureza de uma criança, sim, ter a transparência da alma de uma criança é garantia do céu. As crianças evocam, você disse tudo certo. Eu acrescentaria mais algumas coisas. A criança, ela é um ser dependente. A criança não pode sozinha ir ao peito da mãe. A mãe tem que oferecer o peito. E na hora de se alimentar, a mãe segura a criança. A criança depende da mãe, depende de todo mundo. Para comer, para dormir, para trocar a fralda, para dormir, para tomar banho, etc, etc. Dependência. Portanto, eu dependo de Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse nosso Senhor Jesus Cristo. É a mensagem também da dependência. Você não é autossustentável. Você precisa de Deus. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, tem uma frase com 5 adjetivos que, quando eu leio, eu disse: mas isso aqui é a minha cara. Tu dizes, é a mensagem, é a carta que Deus Todo-Poderoso pede para São João escrever ao anjo de Laodiceia. Tu dizes: sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. E não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ronaldo, eu vou repetir. Infeliz, a palavra literal, você sei de qual. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, quem somos nós sem Deus? Quem somos nós com nossas próprias forças? Pois bem, é a mensagem também da completa dependência
nossa com relação a Deus. E a criança ilustra muito bem isso. Deus completamente dependente das pessoas. Levanta, toma o menino e sua mãe foge para o Egito porque Herodes quer matá-lo. Você imagina, Ronaldo, Nossa Senhora com aquela apreensão, com um menino no colo, fazer uma viagem de tantos quilômetros, provavelmente montada em cima de um jumento, para fugir da fúria daquele infeliz que queria matar o menino. Ou seja, Deus completamente impotente diante das decisões malvadas dos homens. Por outro lado, Deus completamente confiando na proteção de Maria Santíssima, na proteção do bem-aventurado São José. Essa mensagem também decorre do ser criança. Uau! Mais uma ainda. Vamos trazer mais um santo, mais uma santa, Faustina Kowalska. Em seu diário, relata diversas aparições do menino Jesus, especialmente na Santa Missa e no convento. Após comungar, Santa Faustina viu o menino Jesus ao lado do seu genuflexório e, mesmo pequeno, sentiu ao mesmo tempo temor diante de seu juiz, Senhor e Criador, e um amor tão intenso que parecia morrer sob sua força. Juiz, Senhor e Criador. Ela olhou para este menino, mas ela se remeteu a quem ele era. Que coisa preciosa! E eu diria até certo ponto assustadora. Dificilmente quando você olha para uma criança, você pensa no seu destino eterno. Mas é exatamente isso que Santa Faustina experimentou. Sim. Aquele que veio, Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Filho do Homem não veio para condenar. Mas quando esse que veio, pobre, São João vai dizer, vai chamá-lo de advogado. Filhinhos, eu escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes diante do Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Lembra disso? 1 João capítulo 2. Muito bem, mas aquele que veio pequenino, um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele veio humilde, um dia virá glorioso. Ele veio pequeno, um dia virá majestoso. Ele veio não para julgar as pessoas. Eu não te condeno, ele disse para a adúltera. Porém, ele disse, vá e de agora em diante não tornes a pecar, João capítulo 8. Mas um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos, porque veio para te salvar. Se tu aceitas, renunciando ao pecado e vivendo na graça, o que ele veio trazer, permanece nessa condição e tu serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça e é confessando com palavras que se chega à salvação. Romanos 10, versículos de 8 a 10. Agora, se tu rejeitas este que veio como Salvador e tu permaneces nas trevas e essa condição, essa disposição é até o fim, prepara-te, porque aquele que veio humilde virá glorioso e vai te julgar. Ai de ti, se tu te encontrares em pecado quando esse dia chegar. Eu vou deixar para o próximo bloco já essa próxima pergunta aqui do Falcão, que vai falar exatamente sobre a corporeidade, o nosso corpo. Olhando para esse menino Jesus, um Deus que assumiu um corpo humano. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco também. Que corpo é esse nosso? Que cuidado, que tratamento, como preservá-lo? Como ofertá-lo a Deus, porque um Deus assumiu também um corpo humano. Já a gente vai entrar nessa reflexão. Intervalo até já. É noite de Natal e que bom que a Canção Nova está também agora nos oferecendo um momento precioso para a gente refletir sobre o mistério, o encanto. Nós estamos agora num dos pontos mais desafiadores e ao mesmo tempo mais belos do Natal, acolher Jesus na nossa vida real, e é agora que eu quero tratar disso com o Dom Falcão aqui presente entre nós. Obrigado mais uma vez pela sua presença, mais uma vez ao senhor desejo Feliz Natal também e obrigado. Dom Falcão, Deus assumiu um rosto humano. O que isso nos diz sobre o valor da nossa corporeidade, isto é, a nossa humanidade, a nossa corporeidade é também uma adversária nossa, não é? É primeiro necessário, em se tratando de corpo, de matéria, olhar para essa realidade querida por Deus como algo bom. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguns padres da igreja entendem essa expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
como uma alusão àquela capacidade que, dentre todas as criaturas, somente o homem as possui. A capacidade de entender e de decidir. Porque Deus é inteligente, Deus pensa, Deus raciocina e Deus tem uma vontade livre. E nós temos essas duas capacidades que somente Deus possui, além da criatura humana. E a recíproca também é verdadeira. Mas tem outros padres da igreja, Ronaldo, e isso é o surpreendente, que enxergam nessa afirmação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos o homem a imagem e semelhança do Verbo encarnado. Ou seja, olha que bonito, Deus, desde toda a eternidade, decidiu criar o homem com sua corporeidade, a imagem do corpo de Cristo e a semelhança do corpo de Cristo. Isso quer dizer que ele é o modelo, o protótipo, não somente dos homens, mas de toda a criação. Traduzindo, desde toda a eternidade, a Trindade, contemplando o Verbo encarnado, criou o homem e a mulher. Portanto, Adão, imagem e semelhança do Verbo encarnado. Eva, imagem e semelhança do Verbo encarnado. Ronaldo da Silva, imagem e semelhança do Verbo encarnado. Ou seja, os olhos de Ronaldo, o nariz de Ronaldo, cada parte do corpo de Ronaldo, desde toda a eternidade, Deus decidiu fazer vir à existência se espelhando na imagem do Cristo encarnado. Não é fantástico? Estupendo. Muito bem. Agora, a matéria, ela, enquanto criatura, nunca pode ser chamada de má. Portanto, Deus vai criando todas as coisas, visíveis e invisíveis. E o relato da criação no livro do Gênesis diz, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Tudo aquilo que Deus faz, Ronaldo, até o diabo, veja, o diabo não foi criado mal. Os espíritos hoje decaídos, os espíritos que se rebelaram contra Deus, foram criados bons. De Deus não pode vir nada mal. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Eles depois é que se rebelaram. Portanto, o que temos de mal no diabo é o mau uso da liberdade. Mas enquanto criaturas, eles integram tudo aquilo de que o livro do Gênesis fala várias vezes. E Deus viu que era bom. O que é que há de bom no diabo e nos seus anjos decaídos? A condição criatural. Enquanto criaturas de Deus, eles são bons. A matéria, qualquer que seja ela, também aquela que integra o nosso corpo, é uma matéria boa. Havia uma heresia que impugnava exatamente a bondade da matéria, a bondade do corpo, a bondade do matrimônio. Muitas heresias, não vou falar delas, mas a igreja sempre combate recordando a bondade da criatura. Uma coisa é a criatura enquanto tal, é obra de Deus. Outra coisa é o mau uso que você pode fazer da criatura e o mau uso que você pode fazer de uma capacidade que Deus deu e porque veio de Deus é boa, que é a capacidade de decidir. A decisão de pecar é uma decisão má. Mas Deus deu o livre-arbítrio para que o anjo escolhesse. Mas no momento em que a escolha é má, isso sim é responsabilidade dele. Tal qual o mau uso que Lúcifer fez da excelência de criatura que era ele, também o mau uso que qualquer um de nós pode fazer da sua corporeidade, do seu corpo também, se torna responsabilidade nossa. Perfeito. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, Ronaldo, temos algo que vai tocar também a corporeidade, mas como consequência do abuso da decisão da criatura. Vislumbremos. Dá-me a parte da herança que me cabe. Isso foi uma decisão dele, correto? Sim. E ele partiu para lá e tal, e chegou e dissipou todos os seus bens, começou a passar fome. A barriga roncando. Muito bem. E aí ele queria comer as bolotas dos porcos e ninguém dava para eles, certo? Então temos aqui a corporeidade sofrendo, mas o corpo do filho pródigo sofrendo por uma decisão exclusiva dele. Todavia, mesmo usando mal essa prerrogativa,
Deus não a tolhe. Por quê? Na pocilga, ele caiu em si e refletiu. Na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome, vou levantar-me. Ou seja, a mesma prerrogativa que ele teve para partir, ele exerceu na pocilga. Na casa do pai, exerceu de forma horrorosa. Na pocilga, exerceu da forma devida. Essa prerrogativa, Deus vai conservá-la até ao fim das nossas vidas. Mudando aqui agora de assunto, aproveitando, acelerando aqui. Se Deus está entre nós, Dom Falcão, então Ele é um Deus próximo, não distante. E Ele veio para estar entre nós. Como podemos levar essa verdade para as nossas situações de dor, de medo, de fragilidade, que a gente possa estar vivendo agora? Mas tem tanta gente que está dizendo assim, mas eu estou aqui sofrendo, eu estou com dores, eu estou com problemas diversos. Como é que eu não estou sentindo isso? Pois é, a resposta eu vou dar com Monsenhor Jonas, o seu pai espiritual. E o nome daquele santuário foi o nome que escolhido por Monsenhor Jonas, inspirado no começo da 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. É o santuário do Pai das Misericórdias. Muito bem. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha a palavra consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Pronto, a palavra-chave é essa. Como levar essa mensagem do Natal para aqueles que sofrem, para aqueles que se angustiam? Você foi cirúrgico ao apresentar o contexto, e é exatamente esse. Eu quero te dizer, meu filho, você que sofre, você que se angustia, você que passa por essa perturbação, antes de tudo eu passei. Eu sou testemunha ocular, eu sou testemunha viva de que na minha aflição Deus me consolou. Deus me salvou. Eu estava nas trevas, Ele me iluminou. Ele me agraciou. Portanto, não se desespere. Vim trazer esse Deus da consolação. Esse menino que nasceu no meu coração. Esse menino que inunda o meu ser. Esse menino que é a razão da minha existência. Eu trago ele para você. Vislumbre, portanto, o seu problema na ótica de Deus. Vislumbre o seu problema na perspectiva da bondade do Senhor que jamais lhe abandona. Vim trazer para você essa frase de Jesus, João 16:33. No mundo nós temos tribulações e teremos sempre, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Pronto. A inspiração de Monsenhor Jonas em dar o nome àquele santuário foi essa. E quando se fala de misericórdia, fala de consolação. Eu fui consolado por Deus e levo essa consolação para você. Com a mesma consolação que eu recebi do próprio Deus. Eu estava triste, hoje estou alegre. Eu estava desesperado, hoje encontro uma razão para a vida. Eu sou a experiência, eu sou o exemplo vivo de que o desespero não é a última palavra, mas a esperança e assim por diante. E os santos são exatamente o reflexo de tudo isso. Não é? Nós vamos agora ver mais relatos aqui da presença do menino Jesus, concretamente, deste menino Jesus, Deus de consolação, no meio de nós, na vida dos santos. Olha o que aconteceu. São Pio de Pietrelcina, que todos nós amamos tanto, tinha grande devoção ao presépio. E ele preparava com todo cuidado, desde o mês de outubro, vivia a novena do Menino Jesus com profunda devoção, e testemunhas relatam que viram Padre Pio segurando o Menino Jesus em seus braços. Não era uma estátua de porcelana, mas o próprio Menino Jesus em uma visão milagrosa. Eu aqui vou, inclusive, trazer mais detalhes. Eu li o relato num dos livros biográficos de Padre Pio. Não biográficos, mas isso sim, uma biografia que se escreveu sobre ele, uma história de Padre Pio. E um dos freis do convento onde vivia Padre Pio estava passando, altas horas da noite, perto da cela de Padre Pio, quarto dele, e viu a lamparina acesa. E quando ele, passando, ficou curioso de ver, poxa, mas tão tarde assim, essa lamparina acesa, o padre não está dormindo? E ele resolveu olhar por aquela frecha da porta.
quando ele olhou, aquela luz não era uma lamparina. Era a luz que saía do menino Jesus, que estava nos braços de Padre Pio. E Padre Pio estava acarinhando o menino Jesus. Aquele frei ficou naquela hora ali estupefato e saiu dali assustado com o que tinha acabado de ver. E aí, mais tarde, na hora da celebração, cedinho, quando ele encontra o Padre Pio, tenta perguntar alguma coisa para o Padre Pio. O Padre Pio simplesmente pede que ele silencie. Não é? É exatamente esse relato que nós estamos vendo aqui, também falando exatamente disso. Os santos, mais uma vez, isto é, aqueles que entram nesse mistério, eles também nos testemunham com suas vidas, e relatos extraordinários acontecem em suas vidas, justamente para quê? Para alimentar a nossa fé, né, Dom Falcão? Ah, sim. O outro texto, no mesmo capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, Jesus falando desses pequeninos, ele diz que os seus anjos contemplam a face de Deus. Guardai-vos de escandalizar esses pequeninos. Alguns podem até interpretar a palavra pequenino no sentido de humildes, então seriam os humildes, os pobres de Javé, enfim. Mas outra forma de você interpretar essa frase é exatamente essas crianças, os pequeninos, os de pequena estatura. Por quê? Porque neles reside aquilo sem o que ninguém chega ao céu, a pureza. Existe uma diferença, Ronaldo, entre ingenuidade e inocência. A ordem cronológica da vida identifica essas duas realidades na infância. Isto é, o ingênuo é aquele que não pensa direito. Lógico, é compreensível que a criança não tenha ainda a capacidade de organizar as premissas, pensar com lógica, com profundidade e assim por diante, porque são crianças. Isso é ingenuidade, que não é bom, que a tendência é que ao crescermos nós deixemos a ingenuidade de lado. Por outro lado, não significa dizer malícia, não é? Com relação à malícia, temos que ser ingênuos, diz o apóstolo Paulo, ou seja, não ter maldade nas coisas. Por outro lado, Jesus fala no trato com gente perigosa, com gente ruim, com gente malvada, ele não diz para a gente ser maldoso, não diz para a gente maldar, mas ele diz, prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Então, no trato com gente que não presta, com gente ruim, com gente perigosa, com pessoas cujas intenções a gente não sabe, prudência, que é uma das virtudes morais. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. 4, sabedoria, capítulo 8, versículo 7, juntamente com as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Prudência, ele colocou essa virtude na serpente. Mas a ingenuidade, a tendência é que ela desapareça, mas a inocência não. Inocência significa não sujeira, significa pureza. Então, Padre Pio com o menino Jesus, aparece o Deus totalmente puro. O Deus que requer, que exige a pureza. Todas as vezes que a palavra criança, segundo as palavras de Nosso Senhor, for evocada nas devoções pessoais dos santos, na história da igreja, até na nossa própria convivência, eu estou diante de uma fase da vida de uma pessoa que evoca uma qualidade sem a qual ninguém vai para o céu. Inocência. Sem a inocência, e o demônio é impuro. Por isso o demônio tem tanto interesse em sujar, poluir, agredir as crianças. E isso desde o ventre materno. Agrada ao demônio o aborto, agrada ao demônio tirar a inocência, perder a inocência, macular a inocência. E isso, além de ser um crime gravíssimo, prescrito, perseguido em muitos ordenamentos jurídicos do mundo inteiro, é também um delito hediondo que dentro da igreja é tratado com tolerância zero. Dom Falcão, isso quer dizer que diante do presépio, ainda hoje, pelos próximos dias, a oração que nós, pais, adultos, com os nossos filhos, a juventude, podemos fazer, é um pedido de pureza. Exatamente como a gente está constatando aqui,
Padre Pio e outros santos que tinham e que tiveram a graça de ou conversar, ou ver, ou receber uma visita do menino Jesus, eram almas puras, eram almas inocentes. É uma oração que também nós podemos fazer diante do presépio em nossos dias, em nossa vida hoje, e sobretudo se constatarmos que precisamos muito trabalhar isso em nós, não é? Exatamente. E se existe uma oração que agrada a Deus porque foi pronunciada por Ele mesmo, quanto ao conteúdo, é a respeito da pureza. E explico. Das muitas passagens que Nosso Senhor faz alusão à pureza, o Sermão da Montanha e precisamente uma das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. O demônio, desde que pecou, nunca viu Deus, nem vai ver, por causa disso. O demônio se apresenta diante de Deus, mas não pode enxergá-lo, porque ele é impuro. O que ele enxerga é a humanidade de Cristo. Quando ele tentou nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, se és filho de Deus, transforma essa pedra. Ele viu Deus? Sim, ele viu Deus encarnado. Portanto, ele viu aquilo que qualquer pessoa pode ver na natureza do Verbo encarnado. A pessoa de Jesus é divina, mas a natureza divina da pessoa divina do Verbo, o demônio não vê, porque ele é impuro. Ele viu, sim, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Tanto é que no dia do juízo, Mateus capítulo 25, o texto diz que Jesus virá na condição de Filho do Homem. O Filho do Homem virá na sua glória cercado dos seus anjos para julgar os vivos e os mortos. E vão olhar para ele os que estiverem à esquerda. Os que estiverem à esquerda vão olhar para Jesus, mas não vão enxergar a sua divindade. Não vão enxergar aquilo que Pedro, Tiago e João enxergaram quando Jesus se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor. Vão enxergar o Filho do Homem, mas não vão enxergar Deus. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. É importante e deve nos preocupar e incomodar. Gostei dos dois verbos, porque se existe uma parábola que nos perturba e nos incomoda, mas é bom, é um incômodo bom, é uma perturbação boa. A parábola de Lázaro e do rico. Ronaldo, você se recorda muito bem, isso é no Evangelho segundo Lucas, que quando Lázaro morre, ele é levado para o seio de Abraão. E o rico vai para os tormentos do inferno. O texto diz que Lázaro é levado pelos anjos. Mas é dito que com a morte do rico, ele vem se encontrar nos tormentos do inferno. Eu, particularmente, opino que todo o cortejo das pessoas que vão para o céu é um cortejo acompanhado pelos anjos, com a presença dos anjos, porque o próprio Jesus disse que a alma de Lázaro foi levada pelos anjos ao seio de Abraão. Acredito também que o cortejo para o fogo do inferno vai ter muitos demônios acompanhando a alma desgraçada e para se atormentar terrivelmente. Mas onde eu quero chegar nessa parábola? O rico dos tormentos do inferno enxerga Lázaro do lado de Abraão. Ele não enxerga Deus. Lógico, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Nessa parábola temos uma coisa curiosa. Os eleitos vão ver os que estão no inferno? Parece que sim, pelo que Jesus diz, porque Lázaro, pai Abraão dialoga com o condenado que está no inferno, e vice-versa. Então, quem está no inferno, de alguma forma, é Jesus quem diz, não sou eu, Jesus quem diz, ele enxerga Lázaro do lado de Abraão. E a recíproca também é verdadeira no diálogo que transcorre. Todavia, Abraão diz, entre nós e vocês existe um abismo, de sorte que quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não passa para cá. Concluindo a questão do enxergar Deus, quem não é puro não enxerga Deus. Sem a pureza, que é uma característica das crianças, ninguém vai para o céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Vai ficar por aqui esse bloco agora, mas não nos esqueçamos. Alimentar a devoção ao menino Jesus é um caminho de pureza, uma busca pela pureza. Intervalo, voltamos já. É um especial de Natal aqui na Canção Nova para fazer a gente viver intensamente estes dias todos, que culminou com este 25 de dezembro. O Salvador está entre nós. Você pode acolhê-lo aí em sua casa?
É a pergunta que a gente está fazendo aqui também para cada pessoa, não é? E eu estou aqui, Dom Francisco Falcão, nosso convidado da noite de hoje, com alguns santos participando conosco do programa, tá? Eles aceitaram o convite, alguns santos. Santa Teresa de Calcutá disse assim: Natal. A própria palavra enche nossos corações de alegria. Não importa o quanto tenhamos, o Natal sempre nos encontrará pobres de espírito. Olha que coisa. Sempre o Natal nos encontrará pobre de espírito. Isso é tamanha riqueza do espírito natalino, não é? É uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito, os padres da igreja interpretam também como disponibilidade a Deus, isto é, o meu coração não tem a riqueza da vaidade, da relutância, da dureza de coração, do apego às coisas do mundo. O meu coração está vazio dessas coisas, completamente pobre para te acolher. Vou trazer mais alguns santos. São João Paulo II dizia assim: o Natal é o tempo em que devemos nos alegrar no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Eu tenho São José de Cupertino que dizia: o Natal não seja um evento, mas um estado de espírito. Eu tenho aqui Santa Júlia Biliar: o verdadeiro significado do Natal é dar e receber o amor de Deus. Eu tenho aqui São Paulo VI, diz assim: o Natal é o encontro, o grande encontro, o histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade. Quem tem fé sabe disso e exulte. Os demais escutem e reflitam. Uau! Que riqueza! Que maravilha! O silêncio, o que me toca, dentre outras coisas, nos relatos do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que me comove nesses relatos, nas atitudes de São José, de Nossa Senhora dos Magos e dos Pastores, é que ali não há tergiversação, ali não há discursos, ali não há homenagens, senão de joelhos, num silêncio cândido, numa pureza, numa simplicidade que convulsiona qualquer lógica pedante, arrogante, qualquer presunção de se achar maior ou melhor ou mais importante, qualquer atitude de espezinhar, de agredir, de humilhar, de tentar manipular o ser humano. O Natal é completamente o contrário. Deus servo, Deus pequeno, Deus indefeso, Deus silencioso, Deus sorrindo para a humanidade. Mas não é um sorriso bobo, porque quem está no presépio um dia vai estar ensinando, vai estar sendo rejeitado, vai morrer e vai ressuscitar e vai voltar para julgar. O que impede a muitos de nós de acolher Jesus, quando eu digo acolher, não só agora no Natal, mas de acolher Jesus em nossas vidas? Correria, orgulho, mágoas, distração, isso é falta de fé? Pode ser. Na parábola do semeador, Nosso Senhor Jesus Cristo coloca 4 situações diferentes, digamos assim, de acolhimento da semente. A primeira cai à beira do caminho, a segunda germina num terreno superficial, pouca terra. A terceira situação, a semente cresce, mas os espinhos abafam. E a quarta situação, sim, a semente germina em terra boa e dá fruto 30, 60 e 100 por 1. Se nós considerarmos que Deus não lança a semente da sua palavra no nosso coração para ela ser jogada fora, nós temos esse poder de fazê-lo à beira do caminho. À beira do caminho significa tangente, significa um lugar que não é central na rodovia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra, quando chega ao nosso coração, nós temos o poder de secundar essa palavra, ou seja, isso aqui não é importante. Eu até tenho respeito para com ela, etc, etc, tal e tal e tal. Vêm os pássaros e comem essa semente, é a primeira situação. A depender de mim, o diabo pode tirar a semente que chegou ao meu coração. Segunda situação, a semente germina em terra superficial, pouca terra, mas tem o solo pedregoso lá embaixo. Ela não germina porque não tem raízes. Você acolhe a palavra, é a explicação de Jesus, acolhe a palavra com alegria, mas você é inconstante. Na primeira dificuldade, você
só sobra, isto é, você sucumbe, você desanima, você não é capaz mais de perseverar. Terceira situação, os espinhos, as preocupações da vida, a correria do mundo e assim por diante. Isso também pode contribuir para que não aceitemos essa palavra tão rica, tão fecunda, tão poderosa. E tem a quarta situação. Eu penso que onde você, de fato, dá frutos, 30, 60 e 100 por um, dependendo do esforço da pessoa, da contribuição com a graça de Deus da pessoa, dependendo do contexto que pode favorecer mais ou menos essa frutificação da palavra. Então, veja, a resposta à sua pergunta, sim, é verdade. Como explicar? Eu enquadraria essa rejeição nas três diferentes situações da parábola do filho pródigo, da parábola do semeador. Ocorre que agora também, neste tempo, e nos últimos dias que vivemos em família, com tantas coisas que celebramos, esse dia de hoje também bastante reflexivo para todos nós, ocorre que dentro de nós há um movimento. E como o senhor estava falando das parábolas ali, a gente até quer seguir esse movimento, quer continuar nesse movimento. Mas, pelo que o senhor nos disse aí também, olhando para essa terra, às vezes uma dificuldade faz a gente esmorecer e cai tudo, volta tudo para trás novamente. Como perseverar? Agora, eu quero ser um cristão autêntico. Eu quero perseguir a pureza desse menino. Eu quero perseguir as profecias que esse menino traz para mim, para a minha vida, para o meu futuro. Mas eu começo e daqui a pouco eu caio de novo. Como perseverar? Qual o exercício que me dará a têmpera necessária para o perseverar? A definição de virtude que me agrada muito de Santo Tomás de Aquino é o hábito que inclina uma pessoa a agir bem. E hábito, daí vem habituar-se, ou seja, acostumar-se, ou seja, dispor o seu coração a uma prática constante. Isso, concretamente, no que toca às fontes da fé, se traduz assim: eu necessito me habituar com a Eucaristia. Aqueles que têm tempo e têm possibilidade de acesso à celebração da Santa Missa, o hábito de ir à missa, se possível, diariamente. Se não puder, pelo menos semanalmente, aos domingos e dias santos de guarda. Isso é um dever do cristão. O hábito da celebração da Santa Missa, o hábito da recitação do terço, o hábito da oração em comum, o hábito de rezar antes e depois das refeições. A virtude virtus é força, isto é preciso que eu me disponha a me esforçar por isto, tanto fugindo das ocasiões de pecado, se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora, pois é preferível que tu entres cego no reino dos céus do que todo o teu corpo seja jogado no fogo da gena, também com relação à mão ou outra parte do corpo, imagem usada por nosso Senhor Jesus Cristo. Como perseverar? Ronaldo, o hábito. Eu tenho que me propor a isto. É um esforço, é uma luta diária, é um retomar constantemente. Negativo, isto é, se teu olho é ocasião de escândalo para ti, arranca-o fora. E também positivamente, isto é, eu preciso me acostumar a isso, a boas leituras, a boas amizades, a bons locais, a uma vida marcada por esse propósito de crescer em santidade. São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a perfeição só se consegue com suor, com sangue derramado. Se for o caso, a carta aos Hebreus, capítulo 12, diz, vós não derramastes o sangue ainda na luta contra o pecado. Portanto, a luta contra o pecado, ela não cessa nunca. Eu estou lutando demais. Derramou seu sangue? Não. Então ainda não lutou o suficiente. Trata de perseverar. Deixa eu tocar no outro tema, que é próprio do Natal. Humildade. Como também extrair agora deste tempo atitudes que me transformem com a virtude da humildade.
Quando Jesus diz, no capítulo 11 de São Mateus, de 26 a 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a gente é obrigado a ir, primeiro, na etimologia da palavra. Humildade vem de humus e humus é terra. Depois é preciso definir a humildade e a definição é impossível sem a pessoa de Jesus. Humildade não é tanto reconhecer o pecado. Não. Reconhecer que é pecador. Não. Isso não é ainda o cerne da humildade. Por uma razão simples. Aprendei de mim que sou manso e humilde, disse Jesus, e Jesus não cometeu pecado. Portanto, humildade não é reconhecer pecado. Ou pelo menos não é, antes de tudo, reconhecer pecado. Humildade é exatamente isto. Ele era de condição divina e não se apegou ociosamente a tal prerrogativa, mas encontrou-se na condição de servo e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. É o hino cristológico de Filipenses 2, de 6 a 11. Humildade é você se reclinar diante de Deus por obediência a serviço dos homens. Obediente até a morte e morte de cruz. Isso sim é humildade. Isto é aqui e agora, naquilo que eu penso, naquilo que eu digo, naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, eu me inclino diante da vontade santa do Senhor. Dou um exemplo. O fulano chamou um palavrão, sei lá, na presença de uma pessoa. E na hora ele disse isso inadvertidamente, sem pensar e assim por diante. Depois alguém o adverte fraternalmente. Você se excedeu. Você disse o que não devia dizer. E a sua fé cristã faz vir à mente exatamente isto. Eu pequei porque agredi uma pessoa, porque disse o inconveniente, porque feri tal pessoa e isso ofendeu antes de tudo a Deus. E eu me inclino diante de Deus e peço humildemente o dom do arrependimento. Se a pessoa está perto, me perdoe. Veja, a humildade aqui é, antes de tudo, você se dobrar diante da evidência de que você pecou, faltando com a caridade. Você se inclina diante de Deus, inclinando-se diante do mandamento. Você retroage, você volta atrás, você cede lugar à primazia de Deus. Isso é humildade. Nem todos os atos que parecem ser humildade, de fato, o são. E aí é preciso que, às vezes, você entre na intenção da pessoa, e é difícil você saber isso. Sei lá, o empregado que pede perdão ao patrão que ele não suporta, mas ele sabe que, se não pedir perdão, ele vai perder aquele privilégio e assim por diante. Patrão, o senhor me perdoe, etc. Foi dito de boca, foi humilde. Bem, Deus, que conhece os corações, sabendo do oportunismo deles, sabendo que a intenção era verdadeiramente outra, para conseguir um emprego, para conseguir tal privilégio, para não perder o emprego e tal, ele deu uma de humildade. Não, Deus é que conhece o coração, Deus é que sabe da verdadeira motivação de você retroceder, de você pedir perdão, de você voltar atrás e assim por diante. Humildade, em síntese, é uma disposição interior de se dobrar docilmente a Deus Todo-Poderoso, fazendo com que o que você pensava dê lugar ao que Ele pensa, o que você quer dê lugar ao que Ele quer. Maria Santíssima, nesse sentido, é humilde, olhou para a humildade de sua serva, porque ela disse, faça-se em mim segundo a sua palavra ou vontade. Sim. Dom Falcão, e este assunto, e este tema da humildade, ele é tão urgente e necessário em nossos tempos, porque o mundo de hoje, este tempo em que vive, nos empurra exatamente para a autossuficiência, para nós nos bastarmos e para nós procedermos segundo o que a gente pensa. Por quê? Porque é um mundo relativista. Forma as gerações dos homens atuais exatamente contra a virtude da humildade. Forma para a autossuficiência, não é? Pelagianismo foi uma heresia que infelizmente sempre aparece ao longo dos séculos, requentada. Pelágio dizia que o homem é bom e que ele pode ser santo sem a graça de Deus. Você pode, sozinho, chegar à perfeição. Essa mentalidade, infelizmente, em certos livros de autoajuda, não é? Certos livros vão contra essa frase de Jesus em João capítulo 15, versículo 5, sem mim
nada podeis fazer. Rapidamente, um alerta. Um alerta. A autoajuda hoje é pelagianista em grande parte? Eu acredito que sim. Onde você encontrar uma mentalidade que diga, não é necessária a confissão, não é necessária a Eucaristia, não é necessária a palavra de Deus, não é necessário você se dobrar diante dele, não é necessária a graça de Deus. Você está aí diante de uma mentalidade que, infelizmente, infestou a igreja primitiva e precisou de sérios combatentes, de sérios opositores. Santo Agostinho é chamado de o doutor da graça, porque ele foi o grande guardião e o grande defensor da necessidade da graça. E a doutrina que mais ia de encontro à necessidade, à supremacia, à importância, eu diria totalidade, respeitando sempre a capacidade da pessoa de decidir. A graça de Deus que leva a natureza humana a pensar como Deus, a recusar o pecado, etc. Santo Agostinho foi o grande combatente dessa mentalidade que prescinde da graça de Deus, que diz que o homem é bom e não precisa do recurso do alto. Tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Vou chamar novamente aqui nossos amigos, os santos, para nos ajudarem a refletir mais e melhor sobre o mistério deste menino Deus que está entre nós. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, que o mundo ama, é representado com o menino Jesus no colo, em recordação de uma milagrosa aparição mencionada por algumas fontes literárias. Santo Antônio foi visto abraçando e beijando o próprio menino Jesus, que apareceu em seus braços com beleza radiante. Deixa eu trazer mais um aqui ainda, brevemente, já pertinho do encerramento do nosso programa. Segundo relatos, São Cristóvão carregava peregrinos através de um rio. Um dia, uma criança pediu para atravessar. No meio do rio, a criança se tornou pesadíssima, revelando ser Jesus menino, que carregava o peso do mundo. Daí vem o nome Cristóvão, aquele que carrega Cristo. Nos diz muito este relato sobre São Cristóvão, né? Portador de Cristo, a etimologia é muito sugestiva. São Paulo diz... E Cristo que carrega o peso do mundo. Por isso que pesou tanto para ele. Exatamente. Nós carregamos um tesouro, a imagem de São Paulo, em vasos de argila. Vaso de argila, vaso de barro. O tesouro que reside no nosso coração pela fé e pelo batismo, do qual devemos ser portadores e levar para as pessoas, contrasta, a riqueza que está dentro de nós contrasta com a pequenez e a fragilidade da nossa caducidade, da nossa imperfeição, tão manifestas por vezes com quedas, com maus pensamentos, com palavras, etc. Mas Deus que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, é a expressão de São Paulo, traduz bem isto. São Paulo, no começo da 1 aos Coríntios, diz que entre nós, ele escreve para os Coríntios, não existe muitos doutos, muitos cultos, etc., mas Deus escolheu aqueles que nada são para confundir aqueles que são, para convulsionar o mundo, não é? A riqueza, a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a recíproca também é verdadeira. Deus que se digna, digamos assim, alojar-se, que se digna ser guardado para ser levado para as pessoas, da pobre limitação do bispo, do Ronaldo, do sacerdote, do leigo católico, Deus se utiliza para dizer maravilhas, para derrubar fortificações, para levar a verdade que salva, para levar as pessoas das trevas à luz. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar um ano da graça, para libertar os cativos, etc. Cristo Jesus se identificou com essa profecia de Isaías 61, em Lucas capítulo 4, na sinagoga de Nazaré, e essa é também a lógica ordinária de Deus Todo-Poderoso, contar com a fragilidade humana para levar o poder de Deus que reside dentro dela. Obrigado por essa presença, obrigado por este presente. Um beijo carinhoso à sua querida mãe. Feliz Natal ao Senhor, a ela, a sua família toda.
E mais uma vez a gente termina um ano aqui com toda a nossa equipe, mas com o Dom Falcão também como integrante dessa mesma equipe, com uma família aqui reunida também, assim como estamos em todas as nossas casas nestes dias agora. Obrigado por fazer parte da nossa família, Dom Falcão. Deus abençoe sua vida e a todos os que fazem parte da família Canção Nova e todos os que sustentam com sua colaboração essa obra de Deus. Feliz Ano Novo já também aproveitando, né? Feliz Ano Novo. Está chegando. Deixe-nos a bênção de Deus, por favor, para este tempo do Natal que vamos continuar vivendo liturgicamente e para o ano que já se avizinha. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A você, continue com boas festas, sim, e continue com um Feliz Natal, porque o tempo do Natal se alonga por estes próximos dias agora. E também já Feliz 2026, antecipadamente a gente já aqui também saúda e deseja a você. Muito obrigado, grande abraço, até o nosso próximo encontro, já será no Ano Novo.